Alô, amigos. Mais uma vez, aqui estamos para apresentar o nosso podcast do Gente que Fala. O convidado meu hoje é o vereador Aurélio Nomura. Como vai, Aurélio? É um prazer aqui retornar a gente que fala, Fausto Camunha, meu grande amigo, amigo do meu pai, da nossa família, e a Zenilda também aqui como a produtora. É um prazer recebê-lo, viu? Obrigado, Enorme satisfação é prazer minha. mesmo. Obrigado. Eu vou apresentar você. Você hoje é suplente de vereador, Sim, diretor executivo de projetos estratégicos da Prefeitura de São Paulo, de São SP Paulo Negócios. Negócios. Isso. É. Membro da Comissão de Administração Pública. Foi líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo. Presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Atuou como vice-presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo. Ex-secretário adjunto da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Foi líder da bancada do PSDB, Sim. que hoje está numa situação Péssima, meio né? Infelizmente. complicada. Infelizmente. Você não está afiliado mais ao PSDB? Não, eu saí um pouco antes da eleição. Sim, Nós éramos em 8 vereadores. sim. E nós vimos que não tinha condições da gente todos serem reeleitos. Então nós fomos falar, passou naquele período, né, da eleição, 4 presidentes do PSDB nacional. E falamos com os 4. O que nós fomos propor? Que nós queríamos que a permanência do PSDB ainda continuasse. Então ficaria 2 ou 3 vereadores, o resto sairia, ia buscar outra coisa, e que o PSDB conversasse com o prefeito Ricardo Nunes, pedindo ajuda para montar a chapa. Porque aí nós tínhamos condições de fazer 3, 4, 5, até mais. Né? O PSDB tem uma marca, tem um trabalho, Claro, enfim. claro. E tem aquela lembrança. Mário Covas, Bruno Não, Covas, Bruno etc., Covas, né? exatamente. Mas ninguém aceitou, porque eles tinham um segredo, que depois a gente descobriu quem era o candidato a prefeito, que foi uma vergonha, né? Infelizmente. E não elegeu um vereador. Um vereador. E o PSDB queria ser protagonista. Eles que queriam indicar o prefeito. Mas, poxa, a gente estava sem base nenhuma, sem condições nenhuma. Não tínhamos o governo do Estado e também não tínhamos a Prefeitura de São Paulo. Né? E, infelizmente, a posição prevaleceu e deu no que deu. Hoje não tem um vereador, como também acho que nós temos um deputado estadual e não temos nenhum deputado federal. O candidato a que você se referiu agora há pouco é da Atena, né? Da Atena. E não tinha nada a ver com prefeitura. Mostrou minha que. opinião, né? Não, mostrou. Ele não conhecia São Paulo, né? não, Mostrou exatamente não. isso. É Né? jornalista. É jornalista, É. exatamente. Tinha que permanecer fazendo o que ele fazia. Tinha uma boa audiência. Sim, E acabou também se atrapalhando todo lá. é verdade. Aurélio, você nasceu onde? Eu nasci em Marília. Sim. Né? A minha família nasceu ali. Tem né? muito Nisei lá, né? Tem muito japonês ali na É. região, porque uma das tendências da imigração japonesa quando foi exatamente naquela região. Marília. Então, tem um número Terra muito... dos Mar Santos. Terra do Osmar Santos, exatamente. é. E a gente tem uma admiração por Amar Santos, né? Que é um Ainda cara até fantástico, hoje, né? enaltecido ainda. E é a pessoa mais conhecida da cidade de São Paulo, da cidade de Marília, né? E para mim tem uma coisa gozada. Meu avô tinha uma japonês que tem confeitaria, já ouviu falar? Não. Meu avô tinha uma confeitaria e padaria. Era uma coisa incrível e era muito disputado. Aliás, uma não, ele tinha 2 padarias lá em Marília e uma em Tupã. E depois ficou com meus tios, né? E a confeitaria, a principal, ficou ainda com meu avô. Muito interessante. Meu pai, para você ter uma ideia, ele não era de Marília. Diogo Nomura. Diogo Nomura. Ele era de Registro. E meu avô veio para Registra trabalhar numa empresa chamada KKK, uma empresa de colonização. Ele era engenheiro agrimensor naquela época, fez as demarcações e tal, trabalhou na empresa. Posteriormente, ele montou uma construtora, trabalhou na estrada de ferro Santos Jundiaí
trabalhou muito, fez muita estrada aí, tá aqui, né? E depois ele participou da Revolução de 32, e na Revolução de 32, logo depois, Getúlio Vargas desapropriou a construtora dele porque ele participou. Sei. Aí ele veio embora, foi lá perto de Marília, ficou ali, e meu pai fez a faculdade de odonto em São Paulo, foi trabalhar em Suzano, convidaram ele para trabalhar, trabalhou com um dentista maravilhoso, mas não era bem aquilo que ele queria. E aí foi chamado para trabalhar em Marília, porque não tinha cirurgião dentista. E era um perigo. Se você tivesse hemorragia, lá você tinha de rezar, porque não tinha ninguém para estancar. Era uma complicação. E ele foi para lá, se deu muito bem, tanto que, passado um tempo, lançaram ele candidato a vereador. Foi eleito. Na segunda vez, ele foi reeleito vereador, mas aí o prefeito foi cassado e ele foi o prefeito interino. Aí teve um infarte, e naquela época, infarto é o seguinte: se tem um infarto, para com tudo, né? Esquece a sua vida, pensa em outra coisa. E foi o que ele fez. E aí parou com tudo. E ele era novo, né? Era novo. E aí parou e fazia faculdade de Direito, gostou muito dessa parte, né? De discussões. E lá pelas quantas, uma vez ele chegando lá em Marília, uma multidão lá em volta da minha casa, lançando ele candidato a deputado estadual. Ele falou, mas não posso, tenho problema no coração. Não, agora já passou muito tempo e tal. E foi eleito junto com o Laudo Natel, na época, né? Sim, sim. Laudo Natel, que ele era do grupo laudista, né? E de lá foi eleito a primeira vez, depois foi reeleito novamente deputado estadual e foi 6 vezes deputado federal. Nossa, que carreira bonita ele teve. Carreira brilhante, né? Muito bonita. E foi muito complicado naquela época, porque a campanha que tinha de fazer era de carro em carro, subir em caminhão né? Era uma você é o complicação. filho que puxou o pai? Não é que eu puxei o pai, que na realidade, meu irmão mais velho, infelizmente falecido, né? Ele era mais habilidoso. Mas ele fazia medicina lá em Bragança e era o presidente do diretório lá. E estava tudo preparo, tanto que ele foi secretário da saúde aqui em São Caetano, na época o prefeito Tortorello. Depois ele foi o secretário de governo, aí brigou com tudo, não quis mais saber de nada, né? Mas nesse período, enquanto ele estava em Bragança, o Celso Matsuda, que era vereador, um grande amigo nosso. Ele esteve aqui também. É um cara sensacional. Ele tem muita história para contar, né? Tem. E a coisa, ele saiu candidato a vice do Leiva. Não sei se você lembra. Lembro, claro. E aí teve um vácuo dentro dos Niqueis. Aí ligaram ao meu pai, Diogo, você tem que lançar alguém. Eu falei, lançar meu filho, porque eu acompanhar. Meu pai, quando ficava em Brasília, eu tinha de ajudar aqui nas representações. Eu ia, né? Representação e tudo. Então era minha mãe para um lado, um outro assessor do meu pai e eu para o outro. E aí falou, não, você tem mais jeito. Eu falei, mas não quero, eu quero ser promotor público. Já era estagiário do Ministério Público, estava fazendo o Damásio de Jesus, que era de Marília. Famoso, era de Marília e foi cliente do meu pai lá no consultório, por incrível que pareça, né? E aí eu falei, não quero, já estou com o caminho. Não, mas sai. Aí saí, mas falei, olha, não estou... E quase fui eleito, fiquei suplente. Aí passou um tempo, a eleição, meu pai foi eleito e tal, aí a outra falou, agora você tem que sair outra vez. Eu falei, não quero. Não, mas a última vez, se não der certo, você cuida da tua vida e vai embora. Aí fui eleito e fiquei aí, passei pelo 7º mandato, agora estou como suplente. E sobre a sua mãe, Aurélio? Minha mãe é uma mulher maravilhosa, né? Ela veio para São Paulo, meu pai foi eleito... Elegante, olha só. Obrigado. Ela foi eleita... meu pai foi eleito deputado estadual, ela veio com 21 anos para cá, novinha, caipira, né? Nunca tinha saído de Marília. Imagina que coisa, né? Chega aqui, um monte de
mulher de deputado, autoridades, pessoa mesmo da comunidade Nikkei, também já com experiência, com mais idade, e ela ficava morrendo de vergonha. E depois aprendeu tudo, né? Ela é bem, com uma condição... Subiu também, Subiu né? bastante e tudo. E foi uma grande referência, né? Tenho uma admiração muito grande com a minha mãe. Ela é a base da família. Hoje ela está com quantos anos? 94. 94, que beleza. Tá Parabéns, bem, viu? Parabéns. Obrigado. E a família é a base de tudo mesmo, como você falou. Mas tem muita gente querendo acabar com a família, né? Pois é, você vê que coisa absurda, cada vez mais que você ouve, principalmente o pessoal que vem com aquelas coisas malucas ali, que a gente põe a mão na cabeça e fala, pô, mas isso não existe, e os caras querem colocar e impor, que é pior ainda, né? Mas não vão conseguir, viu? Não, ninguém tem essa cabeça e vai agir dessa maneira. Não. O brasileiro não gosta disso. Não. O brasileiro é mais... Acho que não é brasileiro, acho que o mundo inteiro não gosta disso. O mundo, tá isso no mundo inteiro mesmo. Exatamente. Eu prefiro aquela época que o pai sentava na cabeceira, a família em volta, almoçava, conversava, não é? Não tenha Era dúvida. assim, todo domingo era festa, era uma reunião, exatamente. Almoço em família. Vida profissional, Aurélio. Você assumiu seu primeiro mandato na Câmara em 93. Sim. Já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo. Como é que foi essa eleição? Olha... O que você sentiu? É uma emoção muito grande. Sentou na cadeira É uma emoção muito vereador. grande. Quando a gente não tem ideia, olha, que tem a bancada do PL na época que foi eleito, o Moradi, né? Toninho Sampaio, Marco Sintra, Bruno Feder, Toninho Paiva e o nosso presidente, o Kassab, que foi eleito pela primeira vez vereador em São Paulo. Só um foi embora, né? Que o da esquerda, o Toninho. O Toninho foi embora? Toninho foi. Ele perdeu a eleição, mas não aguentou, teve enfado e complicou. Poxa vida, eu não sabia do Toninho. Porque o Toninho é o seguinte, ele tinha votos basicamente na Igreja Católica. Então, sábado e domingo, tal, ele só ia para a igreja. Começava às 6 horas da manhã, terminava meia-noite. E como fecharam as igrejas, né, por causa do problema, né, do Covid, ele não tinha como fazer campanha. Então, toda uma dificuldade, infelizmente, perdeu. Aí ele ficou tão frustrado, tão chateado, que acabou dando problema no coração e tal, e acabou falecendo. Poxa vida, eu não fiquei sabendo. E eu tenho muita gratidão por ele, porque tem uma praça em Santo Amaro com o nome do meu filho. Sei. E foi o projeto dele. Foi o projeto dele? Ele é uma simpatia. O prefeito era o Pita, e eu era secretário do Pita, e ele fez o projeto, deu o nome de uma praça enorme, ali na Avenida Vicente Raul, esquina com a José Diniz. Olha que legal. Merecido, né? Poxa, é bom demais. Uma pena, né? Uma pena. Você foi vereador de São Paulo por 7 mandatos. 7 mandatos. O que você influenciou mais nesse período? Eu acho que cada mandato eu trabalhei de uma maneira. Sim. É uma coisa assim bastante interessante, né? Sim. Quando eu fui trabalhar a primeira vez, eu fiz até a mudança de partido, porque no final briguei com o Maluf e fui pro PSDB. Sim. Naquele tempo você podia sair e tal, não tinha essa fidelidade. O PSDB na época era oposição. Era oposição. E aí aprendi a fazer oposição, eu gostei como é que era a oposição e tal. E o Maluf naquela época fez muita coisa boa, mas os caras criticavam ele de uma maneira ferrenha, né? E aí deu para aprender, deu para conhecer bastante como que era a visão de cada um, né? Depois, na época do Pita, a gente estava fazendo um trabalho até conjunto, porque o nosso governador, né? O Mário Covas, até porque como ele quis também trabalhar no Rodanel, então ele falou, um cara muito simpático, mas depois, né, se perdeu lá, não sei, não deu muito certo. E cada prefeito
uma posição um pouco diferente, né? Então, por exemplo, eu gostei muito do Kassab. Kassab achei excepcional, um cara muito bom. Tanto que ele Joga um xadrez como ninguém. e trabalhou muito bem, né? Se você, tanto que foi reeleito, Sim, né? sim. O Serra também é um cara brilhante, né? Veio com uma coisa brilhante. E gostei muito também do que eu fui líder também, né? Do João Dória, né? Infelizmente, ele quis usar lá como degrau São Paulo, governo do estado Subir e rápido tal. demais, né? Não, ele tinha de ficar tranquilo, né? Não sentar na janelinha toda hora, ficar tranquilo. Senão ele poderia ser o grande candidato à presidência da República hoje, com toda a condição, né? Infelizmente, não aconteceu. E o atual prefeito, eu tenho uma admiração muito grande, fui parceiro dele muito tempo na Comissão de Finanças. A gente tinha muitas discussões lá com relação. Ele sempre era escolhido para ser o relator do orçamento, a gente brigava a beça, mas no final, todas as coisas que a gente observava, uma boa parte daquilo ele fazia incluir dentro do orçamento. Então, eu tenho um respeito muito grande com relação a ele e tenho uma admiração pela administração. Passamos a gestão passada, com toda aquela crise, com o falecimento do Bruno, muito triste e tal, e ele teve uma condição de retomar, teve vontade, garra, porque era para abandonar, né? Ficar meio down. Não, ele veio com tudo, usou aquilo como força, tanto que foi reeleito e vem fazendo um trabalho brilhante. Nós estamos com mais de 20 mil obras, um negócio maluco. Isso nunca aconteceu na história de São Paulo, né? E não são obras. Está indo muito bem. Está indo muito. Não são essas obrinhas, são obras marcantes, né? E quero ver. Ontem, por exemplo, nós estávamos com o secretário da Infraestrutura, né? O Marcos Monteiro. Sim. E nós estamos sempre batalhando. Também vem sempre. Também vem. Cara maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a gente tem brigado junto com ele no túnel da Seda Madureira. Recebeu a notícia. Está tudo ok. Vamos tocar. Agora vai sair. Resolvido tudo tal. Então tá para sair o edital aí em algum tempo. E melhor ainda, que junto com isso, essa semana também saiu aquela derrubada da liminar também da antiga água espraiada, né? Sim. E que também vai desafogar muito. Está sendo tocada também a obra lá da Chucri Zaidan. Chucri Zaidan, exatamente, exatamente. A Santa Amaro está resolvida, quer dizer, então tem outras obras também sendo feitas na Zona Leste, né? Aquele monotrilho lá. Santa Amaro ainda vai continuar em reforma, não sei se agora, né? Mas ainda tem mais um trecho que eu sei que eles querem fazer. Tá indo muito bem. Aurélio, você falou no Paulo Maluf agora, eu vou contar uma coisa curiosa para você e para o espectador. O São Paulo tem a maratona todo ano. Tem. Então, o prefeito Pita havia rompido com o Maluf. E aí tinha a maratona. Ele me chamou e falou: Fausto, eu não quero que a maratona passe por nenhuma obra do Paulo Maluf. Eu falei: prefeito, vai ser meio complicado, porque tem obra do Paulo Maluf em tudo que até lugar. Cidade inteira, né? Mas eu vou reunir o pessoal meu lá e vou ver e falo com o senhor. Bom, aí reuni o pessoal realmente, né? Se tinha algum jeito de evitar passar pelo que o prefeito quer e papapá. Não tem jeito. Aí voltei e falei: prefeito, ou fazemos como sempre, ou não vai ter como fazer a Maratona de São Paulo. Não, tá bom, então toca aí, vamos fazer. Aconteceu isso. E eles haviam rompido mesmo. Puxa, que coisa. Não, ele tem uma obra, quer dizer, a continuação, a gente estava falando do túnel da Seda Madureira, era a obra dele. Porque era a continuação, né? Passava a Juscelino Kubitschek, Morumbi e tal. É a continuidade. Quer dizer, água espraiada dele também. Tem inúmeras, então, se a gente for ver as obras que hoje estão sendo desenvolvidas... É o Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, então. Nós estamos falando de tudo. Quer dizer, uma boa parte do planejamento que foi desenvolvido e que ainda hoje está sendo executado foi feito dentro do governo dele. Imagina a gente sem essas obras hoje, hein?
Nós estamos roubados. É, Nós estamos roubados. é, Mudança da rodoviária, é, metrô, enfim, tantas é, coisas que ele é, enfiava a cara e ia embora. Que era é, uma briga desgraçada, é, mas naquele tempo. E hoje a é, gente tem que dar mão à palmatória, né? é. Você é autor do projeto de lei que criou o Parque Augusta, conhecido como a Praia dos Paulistanos. Como é que surgiu essa iniciativa, Olha, Aurélio? esse foi um projeto maravilhoso. Ali, tá Olha a aí. praça aí. Ali você passa no dia de sol, você vê que realmente é a praia do paulistano. O número de pessoas, em 6 meses, logo quando ele foi inaugurado, ele alcançou mais de 1 milhão de visitantes. 1 milhão. Então, para você ver que é a loucura, é o parque que tem mais visitas em São Paulo. Então, você imagina, proporcionalmente, né, claro. Mas você vê que foi uma grande discussão. Essa obra, antigamente, isso aqui era um estacionamento abandonado, e se imaginou fazer tantas coisas. Ia fazer um shopping, ia fazer um supermercado, ia fazer uma escola, cada hora era uma coisa, né? E aí, o movimento dos moradores da cidade, capitaneada pela Célio Marcondes, uma advogada fantástica, essa mulher, eu tenho uma admiração muito grande, me procurou. Falou, Aurélio, tem um negócio assim, assim, assado. Eu falei, mas isso aqui é particular. Mas vamos nos apropriar. E ficou naquela coisa. Demorou 15 anos, a gente conseguiu aprovar. Graças a 15 anos. 15 anos. Mas hoje, quando você passa por lá, fica todo orgulhoso, Ah, né? é uma satisfação muito grande. É, É uma satisfação. E uma coisa mais incrível que pouca gente sabe. Nós não gastamos um vintém para ter o parque. Por quê? Os proprietários do parque, é, né, quando a gente entrou com aquele sim, projeto, sim. tava não sei o quê, chegou uma hora que eles fecharam. E aí a gente conseguiu mostrar na justiça, porque o finalzinho aqui tem uma área ali no fundo, tem uma área que é mata nativa. Sim. E ali deveria ser aberta. Eles fecharam todo o parque. Então eles começaram a ter multa diária pelo fechamento. Quando terminou e houve todo um acordo, ele recebeu o potencial construtivo da área, já tinha sido oferecido lá atrás. Então, depois de um bom tempo, mas mesmo assim, eles receberam. Então, a prefeitura não gastou dinheiro, não tirou recursos dos cofres públicos. E, além disso, ele, no acordo que fez no juiz, ele que construiu o parque. Todas as benfeitorias que foram feitas foram construídas pelos antigos proprietários em troca das multas que foram dirigidas a eles. Parabéns, ficou uma marca sua aí. Ah, Tem placa lá com seu nome, não? olha, eu nem reparei, viu? Porque a gente É, estava mais preocupado sim, nessa questão da implantação do sim, mas parque. deve ter, né? Eu acredito que Deve sim. ter. Eu acredito que sim. Eu, quando secretário de esporte, eu fiz o Parque das Bicicletas. Ah, eu lembro. Que Tá virada, muito hein? bonito lá. Ainda É, hoje é uma é, grande referência. é, E é, tanto que é uma coisa gozada. Os prédios agora que estão construindo, sim, eles fazem referência ao quê? Ao Parque das Bicicletas. É. Ó, em frente ao Parque das É. Bicicletas. Então você vê que É. toda aquela abertura É. que tem, né? ali era um terreno de esquina, num lugar privilegiado, né? Não tenho dúvida. E tinha aquelas competições de moto Ah, com montanhas, não sei o que, eu esqueci o nome agora. Mas aí conversei com o prefeito, olha, vamos fazer um parque das bicicletas lá e tal. Ele concordou e tal, e aí tocamos o barco. poxa. E está lá. É, qual é o impacto ambiental hoje do parque? É muito grande, porque se a gente for ver no entorno, os prédios que foram construídos são prédios pequenos. Sim, Né? Uma boa parte deles estão dentro daquele projeto do HIS, finalidade social, apartamento de no máximo 50 metros quadrados, isso quando você fala em gigante. sim, Então são apartamentos muito pequenos que eles não têm uma condição, o cara fica espremido ali. Eu tinha uma namorada que ela morava em frente e era um prédio já antigo. sim. Pô, você olhava o apartamento, ela falou, graças a Deus tem esse respiro. Abra a janela, fala, olha, tá vendo isso aqui? E quando você tá todo espremido, você sai para o parque e você respira. Então,
essa questão saudável Olhar o verde de não olhar tem o nada verde melhor, é a né? praia É, do pessoal da região. é. E além do que, foi mantida uma área aí, e volto a falar, que nós temos um pedaço lá da mata nativa, né? Então, dá para a pessoa ir chegar lá, observar ainda o que era, né, a mata nativa dos tempos anteriores, né, das construções em São Paulo. Você vê, né? Eu queria falar com o espectador que fica como testemunha nosso aqui. Eu sempre observei que alguns vereadores que sempre foram de muito trabalho, eram competentes, eram, trabalhavam mesmo com afinco, como é o seu caso, Obrigado. e acabam não se reelegendo. Por que isso, Aurélio? É que, na realidade, eu É, principalmente, sim, trabalho mais no centro expandido. É claro que trabalhamos na periferia, sim, mas trabalhamos mais no centro expandido. sim, Você pega uma quadra do centro expandido, sim, você tem aí 100 eleitores, mais ou menos. sim, Você vai na periferia, você tem lá 500, 600 mil, né? O sim, número é muito grande. sim, Além disso, o centro expandido ficou mais sensível àqueles influenciadores. As pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões, não sei quantos milhões de seguidores, são atraídos por essa questão. sim, E que tem até afetado as comunidades também. Então, por exemplo, essa última eleição que teve pessoas que nunca foram, né, para Heliópolis e tiveram uma votação expressiva lá na região. Nunca colocaram um pé lá na região. celular, Celular. sim, Então, essa está sendo. Eu acho que 30%, ou até um pouco menos, das pessoas eleitas foram eleitas em cima dessa questão do celular. E quantos votos você teve nessa que não se elegeu? 29 mil. Eu Tudo isso? fui bem, fui bem. Se eu tivesse Muito bem. Foi muito bem. 30 mil votos, É. Infelizmente, o PSD não houve um trabalho com mais afinco Sim, na escolha de montar a chapa. sim. Então, nós tivemos poucos candidatos com até 20 mil votos e de lá para baixo, abaixo de 1.000 votos. Então, não formou aquela coisa densa, né? Sim. Eu fui convidado até para ir para o PL, para o União e tudo, mas achei mais adequado, até porque eu conheci o Kassab, comecei junto com ele e tudo, e acabei ficando lá. Né? Mas se eu tivesse num desses dois partidos, estava eleito. Né? Então, infelizmente... Agora, com a eleição deste fim de ano, você pode ter que assumir de novo a sua cadeira de vereador, não é? Há possibilidade. Existe. Eu vejo, por exemplo, um candidato, que é o primeiro suplente, que é o Bezerra. Sim. Ele vem fazendo um trabalho muito grande. E tem notado, até ele tem trabalhado muito com essa coisa da internet. Sim. Né? Ele deve estar com uns 2 milhões de seguidores, de uma hora para outra explodiu. Ele já tinha um número grande, Sim. mas agora a coisa expandiu de uma maneira. Ele tem trabalhado muito. O Bezerra já é um vereador. Já é um vereador, foi deputado, né? O pai é o chefe daquela igreja. Não é Renan. Evangélica. Evangélica, Tem uma atuação muito grande. Eu acredito que ele tem grandes chances de ser eleito. Ele entrando, o retorno para a Câmara. Você retorna. Que bom. Aí tem um monte de discussões pela frente. Né? Vai ser bom para São Paulo. Vamos voltar. dar uma impulsão. Aprovado há 25 anos, você também é autor da lei que estabeleceu o Programa de Conservação e Uso Racional e Reuso da Água. Essa lei pegou. Pegou. Eu acho que a coisa mais importante da lei foi a individualização da água, do registro. Sim. Porque antigamente a Sabesp também não tinha interesse em fazer a individualização. Por quê? Porque se um deixava de pagar, ela cortava a água do condomínio inteiro. E aí todos eram obrigados a se cotizar e pagar. Agora não. Você não pagou, corta a água dele só e acabou. Sim. E a outra coisa mais importante foi acabar com essa socialização do desperdício.
Então eu ficava sabendo de coisas assim absurdas. O cara tinha um restaurante embaixo, ele lavava toda a verdura, tudo, lá na casa dele. Depois ele levava para baixo, não gastava água no restaurante. A família, nada contra, mas a família que tinha 10 filhos, outro que era um casal, pagava igual a água. Sei, Chegava na hora. claro. E aí o pessoal não cuidava com relação a esse desperdício, vazamentos de água, deixavam para lá, enfim, não davam muita bola. Quando a gente veio nessa discussão lá atrás, começou a faltar água naquela época, na primeira crise hídrica que nós tivemos. Eu era muito amigo, eu tinha saído do PSDB e tinha ido para o PV. E aí eu conheci um ex-prefeito de Rio Claro, não, Cláudio, que era um professor da Unesp, especialista em recursos hídricos. E começamos a discutir isso. Fizemos um grande seminário com relação a isso, sistema Cantareira, que absorve 50% da água à região metropolitana de São Paulo, e as outras regiões estavam com desperdício, havia necessidade de fazer um relógio, controlar um banco de águas, e começamos a discutir. E vimos que, por exemplo, lá no Baixo Tietê, o pessoal já começava a trabalhar em outra proposta. Aquelas empresas que tiravam água, elas tinham de soltar na mesma qualidade ou melhor, senão eram tributadas de acordo com o número de sujeiras que ele colocava nos rios. Isso começou a mudar muito. E chegou a ponto, por exemplo, Jundiaí, não sei se é hoje ainda, ela chegou a ter 100% da água tratada. Rio Claro começou a avançar e aquela região começou a avançar muito, né? E é uma das áreas que mais cresceram no estado de São Paulo, Hortolândia, Jundiaí, tudo, né? O que você vê de indústria lá não é brincadeira. E todos trabalhando nesse sentido. E São Paulo naquele desperdício. Então, nós começamos a discutir, graças a Deus, até nas relações, quando eu tive como secretário adjunto da Ciência e Tecnologia, Sim. tive uma condição de ter uma proximidade muito grande com o pessoal da Sabesp. E aí fomos Sim. lá discutir essa questão. E todos estavam achando numa posição de cobrar água, mas não queriam abrir mão do controle da água, né? Individual. E graças ao presidente da época, ao secretário e ao governador, que era, na época já não era o Mauro Covas, ele já tinha falecido, era o Geraldo Alckmin, que acolheu imediatamente. Então conseguimos introduzir isso na cidade e hoje dá uma diferença monstruosa. Claro. E junto com isso a gente conseguiu derrubar, por exemplo, aquelas bacias sanitárias que gastam mais de 6 litros, né, como é que chama? Resíduo, para resíduo e para líquido mais de 4. Então está proibido hoje, você não pode ter mais do que isso. Conseguimos implantar essa questão de restritores de água, arejadores que dá volume de água, mas sai menos água. Enfim, criamos uma série de uma outra coisa e uma coisa que vem acontecendo e conseguimos mudar todo o processo da Prefeitura de São Paulo e do governo do Estado com relação a uma readequação dentro do sistema hidráulico de todas as instalações do governo. Para você ter uma ideia, Muito bom isso. para você ter uma ideia, a coisa era tão maluca. O Banco Itaú é dono da Hidra, né? E eu Sim. sempre descia a pau na Hidra. Falava, aí me chamaram falando, não é Hidra. Hidra é o nosso nome. O senhor está criticando a gente. São aqueles botões que apertam, até esqueci o nome e tal. É isso que o senhor tem que falar. Não pode falar em hidra, válvula hidra. Eu falar válvula tá ótimo, Sim. todo mundo já entende. Sim. Aí comecei a falar e tal, eles gostaram da ideia e tudo. E eles estavam construindo lá aqui no Jabaquara, eles tinham 4 torres, estavam construindo mais uma outra do outro lado. E aí vieram com a proposta, mostraram a economia que dava de 30% a 40% de economia e quiseram fazer a reforma também nos outros prédios.
Os caras ficaram bravos. Não, não vai fazer, não sei o quê, faz só esse aí, o resto não vão mexer. Quando começaram a ver os resultados e a diferença de gasto de um para o outro, que mexe não só com relação ao consumo da água, mas com relação à energia, porque você deixa de bombear água para a caixa d'água, não é? Eles começaram a fazer a reforma dos outros e depois implantaram em todos os bancos que tinham no país. Então você vê que a própria a empresa, que era dona, né, de uma empresa, uma fábrica, que fabricava esses dispositivos, também recebeu um não logo de cara. Então, foi uma coisa bastante interessante. Isso depois foi expandido para quase todo o país, uma grande parcela começou a ter uma análise Eu já ouvi elogios a respeito disso do Gilberto Natalini, o que foi Natalini. vereador. Exatamente. O Natalini foi um grande parceiro, ele me ajudou bastante com relação a isso. Né? Ele não perdeu a eleição, ele desistiu, resolveu ele desistiu. Enjoou um pouquinho da Câmara. Ele, no final, foi um parceiro meu muito grande no mandato do Haddad. Era eu e ele para descer o pau, assim, a gente fazer uma dupla. Sim, eu adoro o Caçador. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Olha, esse é o nosso portal, já tem 3 anos. Poxa, que beleza. Você está convidado para escrever a hora que quiser, sobre o tema que quiser. Obrigado. Viu? Obrigado. Fica 24 horas no ar. É? Poxa vida, que então, ótimo. Eu tenho artigos aí aparecendo do Marco Sintra, enfim, de pessoas conhecidas, e está indo muito bem. Renato Nalini, olha. Opa. E tem muita gente boa que escreve. Que beleza, hein? E você seria mais um bom para escrever. Vou escrever sim. Para mim vai ser um prazer. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você foi responsável pela implantação da primeira faculdade pública da Zona Leste, a FATEC AE Carvalho. Exatamente. Que maravilha. Parabéns. Obrigado. Essa foi uma briga muito grande quando eu era secretário adjunto. FATEC. O governador ainda era o Mário Covas e o secretário da Ciência e Tecnologia era o Zé Aníbal. Sim. E o Adriano Diogo era o chefe do outro grupo, ele era do PT e tal. Adriano Diogo. E aonde que estava a FATEC, eles iam fazer uma delegacia, não, uma cadeia. Então os caras se mobilizavam, aquela briga, não sei o quê. E no final o Mário Covas se convenceu. Realmente, eu acho que ali fica muito ruim, a gente pode empurrar, tanto que eles fizeram a cadeia no meio da estrada, ligando Guarulhos, indo para o aeroporto. Tem tiraram daqui e colocaram aqui. E aí entregaram, falaram, vamos fazer uma FATEC, a primeira FATEC na Zona Leste. E começamos a fazer o trabalho. Eu lembro que a gente foi fazer a pedra inaugural lá e tal. Adriano, companhia, todo mundo foi lá, querendo ser os donos da coisa. E uma briga, mas graças a Deus saiu. Isso foi o início, um embrião também de fazer a USP Leste, que logo depois foi feita a USP Leste. Eu acredito que foi um trabalho maravilhoso, feito pelo Mário. O Mário era uma coisa fantástica, né? E uma região que precisava, né? E precisava, porque não tinha faculdade pública, só aqui no centro e lá no... Cidade AE Carvalho é perto de Itaquera. Perto de Itaquera, exatamente. O Retrofit é uma ação que está revitalizando o centro de São Paulo. Não tenha dúvida. De que forma? Olha, nós temos uma série de projetos aprovados pela Prefeitura de São Paulo, onde nós oferecemos incentivos, descontos no IPTU, no ISS, em outros, e dando uma condição mais adequada. Muitas vezes antigamente você tinha uma série de restrições para demolir, hoje nós
temos uma análise de outras maneiras, permitimos a demolição até um certo percentual, isso vai depender de cada obra, né? Damos uma condição de acelerar nas aprovações dos projetos, que também era um grande problema, ia para o Compresp e parava lá 10 anos, né? E hoje você tem... como é. Você sabe como é que é. E hoje você tem uma facilidade com relação a isso. Então, essas coisas começaram a atrair bastante. Mas a coisa principal que aconteceu e que está dando um grande input lá na região central foi a questão, o principal problema que tinha, que ainda tem, mas já é bem menor, que é a segurança pública. A Cracolândia, as pessoas em situação de rua, levavam uma aparência na região e na realidade acontecia, que impedia o pessoal de voltar para a região central. Tanto que foi abandonada. E hoje você passa lá, você vê ainda que tem muitos imóveis ainda para trabalhar com isso. Ele teve um impulso, melhorou muito. Hoje você passa lá na região central, quase você não vê furtos ali na região. Você vê que melhorou muito. A Cracolândia, graças ao governador, ao prefeito, o empenho de acabar com a comunidade do Moinho, que era o centro do tráfico, o PCC estava lá. Você vê que foi uma dificuldade. Até o Lula até não queria deixar lá, ele segurou, ele que era o responsável de dar recursos para retirar o pessoal, né, para a construção de HIS. Sim. Não fez, tanto que o governo do estado, mais a prefeitura bancou, e aí tirou, ele foi obrigado a reconhecer isso. E hoje você vê que mudou muito. Além disso, nós temos uma coisa bastante interessante lá. A Faria Lima, outros locais que tem, ficaram muito caros. E hoje está todo mundo, até por uma situação de crise, está buscando uma solução mais adequada. Não adianta você estar na Faria Lima. Você não precisa de uma área muito grande. As empresas não utilizam de um número muito grande de áreas para construir a sua sede. E todos estão começando a buscar uma coisa mais razoável, uma coisa não tão grande. Não, o presidente, o diretor, não precisa de uma sala gigante, já trabalha numa coisa mais adequada. Os funcionários trabalham conjunto, não precisam pegar uma série de portas, uma série de ambientes. Então melhorou bastante. E a região do centro oferece isso, mobilidade, né? Tem tudo, nós temos cabos de fibra ótica, nós temos tudo ali. E está havendo efetivamente uma nova análise. Além disso, nós estamos aí, fizemos até recentemente, o governo do estado, a PPP para a construção da nova sede do governo do estado. É isso que eu ia perguntar. Você é a favor da sede do governo lá no centro? Totalmente. Está mudando muito ali. Todas as secretarias? Todas as secretarias, né? Se você for ver, por exemplo, a prefeitura desapropriou 6 quarteirões. O governo do estado fez a PPP, eu acredito que vai demorar mais um ano, mais uma coisa, mas vão gastar 20 e poucos bilhões, vamos dizer, toda implantada. Mas vai ser uma grande revolução. Você acha que quanto tempo vai levar isso? Uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Mas, paralelo, você vê como é que é. Já tem um monte de empresário fazendo retrofit. Muitos para residência, que é importante também você fixar o pessoal, como também para fazer sedes de empresas. Então, quer ver? Eu até peguei um dado aqui, até para. Acho que eu estou com aquela. Estou muito amigo daquele alemão. Imagina. Olha, para você ter uma ideia, investimentos. Em 2022, foram investidos 945 milhões. Em 2025, 3,340 bilhões. Você vê a diferença que está demonstrando. Sim. Então, na realidade, e está se fazendo aqui, quer dizer, em 2024, foram abertos na cidade de São Paulo 200 mil novas empresas, sendo que 17% no centro da cidade. Isso mostra a revitalização que está acontecendo. Né? E a gente tem, faz parte de um dos trabalhos meus, né? Porque quando eu voltei, fui para lá,
Eu fui chamado também, não só para cuidar do antigo Boulevard da Liberdade, que hoje é a Esplanada da Liberdade, é um projeto meu antigo, que o Celso Matsuda, quando era... Vereador? Não, ele era, depois que ele perdeu a eleição, Sim. né? Depois ele ficou diretor da Imurb. Sim, é verdade. Ele que me ajudou a desenvolver o projeto. Eu tive lá junto com o João Otaviano. João Otaviano, exatamente. Então. Era ele, João Otaviano eu e estive tudo. lá, E eu estava na Câmara e a gente começou a discutir aquele negócio, porque a Liberdade precisava de estacionamento. Então começamos a discutir. Fizemos o primeiro estacionamento, não deu certo. Aí vão fazer o Boulevard e tal. Estava quase pronto, depois não deu certo, né? Uma série de razões. E ficou pendente uma série de coisas. E agora foi retomado, eu conversando com o Covas, né? Na eleição eu estava falando, a gente estava na Liberdade, eu mostrei, eu falei, aqui na Leste Oeste tem um bulevar, por exemplo, leva para mim que eu quero ver, achei interessante. Ele foi, adorou, chamou o pessoal, falou, vocês implantam isso aqui, vamos começar a fazer isso tudo. Aí foi, o Ricardo também, falamos novamente, ele aderiu e tal, e agora já está há mais um tempinho, acho que a coisa já está preparada. Uma grande novidade para São Paulo, né? Vai mudar o perfil. A Liberdade recebe de 100 a 200 mil pessoas por final de semana. Aquele fervilha, não sei se já foi para lá. Sim, claro. É um negócio maluco. Essa questão do Oriente, de mangá, anime, todas essas coisas aí do Oriente, sim. criou uma tribo muito forte, né? E ali está animando cada vez mais. E se a hora que tiver implantado, eu vejo já o pessoal, uma parte, por exemplo, da Liberdade, da Leste-Oeste até o metrô, é muito animado. Para lá já mas não é tanto, não tem tanto um negócio, as lojas não são tão movimentadas. E agora você vê muita gente comprando, nesse lado já não tem, comprando do outro lado, já para expandir o comércio ali local. Então, vai crescer muito aquela área. São Paulo é a cidade que mais tem japoneses, seis, etc. Sim, sim. Nós temos mais de 1 milhão de descendentes, mais de 1 milhão de descendentes japoneses. Total, acho que nós estamos com 2.700. Eu acho que mais de 1 milhão está localizado na cidade de São Paulo. Que maravilha. Uns 800. E ajudaram muito no progresso da cidade, a gente sabe disso. Ah, né? Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vieram aqui, né, ocuparam a Liberdade na época, né? Imigrantes. Pinheiros, né, por causa da cooperativa agrícola de Cotia. E aqui que era o centro para estudo, para trabalho, enfim. Acabaram ficando. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Japão, né? Ah, teve? Opa. Que disciplina, não? Que coisa, Aurélio? Né? Poxa. É uma coisa, é uma outra cultura, né? E é uma coisa interessante, porque na realidade é uma coisa de educação. A criança até os 10 anos, na escola, eles não têm exame, não têm prova, não tem nada. Porque eles acham mais importante a pessoa assimilar essa questão de respeitabilidade, de reconhecimento do próximo, de tentar ajudar aquelas pessoas que estão ao lado, e olhar, por exemplo, a escola como um bem comum. Então, todos trabalham. Então, lá não tem, por exemplo, o pessoal de limpeza, o pessoal que faz comida, porque as crianças e os professores fazem. Então, isso faz parte da cultura. Tanto que a gente, nessas últimas Copas, a gente viu, terminou o jogo, aí junta a torcida do Japão e limpam todo... Sim. E faz parte da cultura. Você lá no Japão, você não viu um papel no chão, Não. Você não vê nada. Não. Porque faz parte. Ele pega o papel, enfia no bolso e vai... O respeito pelo semelhante. Pelo né? semelhante. Tanto que você pega o metrô, pega outro lugar, todo mundo fala baixinho, né? Quando vai brasileiro lá, leva muito pito, porque a gente está acostumado a falar alto, e lá eles falam baixinho e tal. É aquela coisa que foi incutida, né? E realmente é uma coisa fantástica. Né? Aurélio, como é que você vê o papel hoje do nosso Supremo? É péssimo, né? Infelizmente o Supremo
está quebrando toda a Constituição e todos os conceitos que nós temos de direito. Você vê essas últimas decisões que foram tomadas de você desarquivar um projeto, um processo que estava se manifestar e depois, logo depois mandar arquivar, isso é uma aberração. Você não tem um propósito nenhum. E sabendo que aquela quebra de sigilo era exatamente feita para aprofundar um pouco mais nessas investigações. Tanto que é verdade que aquele rapaz que fazia tudo, né, o Voltaro, diz que foi suicidado, não sei, alguma coisa que o valha. Então você vê que a coisa é tão grande que até a pessoa envolvida foi a primeira a morrer. Então eu acho que a gente tem que apurar. É o pior escândalo que já aconteceu no nosso país, a nível monetário. A coisa, cada vez mais você vê que aumenta. E você vê que a capilaridade está no Banco Central, está na Polícia Federal, está eram grampeados na CIA, em outros organismos, né? Então você vê que é uma coisa gigante, é uma coisa que ali era uma rede de corrupção absurda, né? Fazendo aquelas festas, gastando aqueles bilhões, aqueles contratos. É uma coisa que a gente põe na cabeça. Como só agora essa coisa apareceu? Então pega desde a receita, todo mundo fechou o olho, né? Porque o volume de recursos é um negócio monstruoso. Isso tem que parar. Eu acredito que há necessidade de ter uma posição mais dura com relação Isso vai a essa repercutir questão. muito na eleição do fim do ano. Eu acredito que sim. Eu acredito que também aquela questão de você colocar mandato, né, para esses ministros e outros, né, eu acho de fundamental importância. A gente é da época que você não sabia o nome dos ministros, né? Não. Não conhecia. Eram ministros quietinhos, não apareciam muito, faziam questão de não aparecer. Sim, e tal. sim. Hoje é o contrário, né? Pelo contrário, hoje eles fazem é o questão de contrário, aparecer, porque isso é um chamariz para arranjar cliente para a família, né? Incrível que pareça, mas é isso que acontece. Então, aquela coisa que outros países do mundo, a gente não vê um país do mundo onde alguém conhece um ministro do Supremo, ao contrário do Brasil. Aqui tá mais fácil você saber o nome dos ministros do que o time de futebol que vai jogar agora na Copa. Politizou demais. Politizou demais. O que mais incomoda você na política atual? Eu acho que, na realidade, há necessidade de nós termos um pouco mais de patriotismo. Eu vejo que muitas coisas que são levadas dentro de determinadas ideologias, eu acho que não é isso que a gente aprendeu e não é isso que vai levar a gente a alguma coisa. Infelizmente, muitas das posições que tem, que nem, por exemplo, essas coisas de você colocar a família para escanteio, de você manter um respeito, de você ter um mínimo de dignidade, de você trabalhar para o bem comum, para as coisas mais importantes, são levadas como se fosse uma certa brincadeira. A gente não pode mais permitir o que vem acontecendo no nosso país. Haja visto, por exemplo, obras de arte, aquelas coisas que eles aparecem, principalmente nessas faculdades que estão ocupadas, que estão sendo dominadas por essas tendências, estão levando esse pessoal a uma coisa absurda. O professor não ensina, né? Ele doutrina. Ele tem medo também. Aqueles são certinho, ele tem medo, ele vai lá morrendo de medo. E uma coisa mais importante, que não é só a faculdade pública hoje, está na faculdade particular. Hoje a coisa expandiu de uma maneira que há necessidade de ter uma modificação muito rápida com relação a isso. E os pais, e aí que é o grande problema, que a gente vê ainda hoje, começa desde a escolinha. Porque o cara não está muito preocupado com o filho, né? Ele dá um celular para ele, deixa ele brincar e tal, e você vai em muitos lugares, você vê a família, cada um com celular, aí não se conversa. Aquela coisa que você estava falando, que é aos domingos,
reunir todo mundo em torno da mesa, conversar, falar o que está fazendo, está deixando de fazer. Hoje não existe, não é? E aí que está me deixando preocupado. Eu vi isso muito no Japão agora, que modificou, mas é claro que tem um grupo lá também meio desorientado, mas essa aproximação, esse respeito e essa troca de experiência que tem, de gerações, de pai para filho, de amigos, de filhos e tal, tem que continuar e precisa aproximar muito mais. E voltar àqueles valores, porque do jeito que está indo, não está levando absolutamente nada. Está uma desagregação geral. Começa na família, depois começa nas amizades também. Você vê que as amizades, algumas, né, e esses escândalos cada vez mais nos agride e há necessidade da gente voltar. Você vê, a nível religioso, de uma maneira geral, a necessidade de a gente ter um porco, de retomar exatamente aqueles conceitos que nós aprendemos com nossos pais. Né? Aurélio, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria saber de você a opinião sobre as eleições do fim do ano para presidente. Eu acredito que nós temos aí o Ratinho, né, que eu sou do PSD, né? O Ratinho fez um governo excepcional lá no Paraná, né? Você acha que ele vai ser o candidato? Ele é o candidato do PSD. Já é? Já é. Eu acredito que tem os outros dois, tem o Leite e tem o governador de Goiás, né? Tem o Goiás, Mas eu acredito que o Ratinho tem toda uma condição. E se você for analisar dentro da pesquisa que saiu, ele está crescendo bastante, né? Então eu acredito que tem essa questão. Tem o Bolsonaro, que realmente tem surpreendido a nível, né, de aparecimento. E nas pesquisas está empatado. Mas ele tem algumas restrições, né? Quando começar a eleição, ele vai ser o principal alvo, né? Pelo que a gente vê. Não por causa do Ratinho, mas por causa da oposição. Seria muito bom uma pessoa nova, né? Eu acho, sabe, dar um respiro e acabar com essa polarização, né? A PT cansou, né? E ninguém mais gosta de falar de política. Já teve famílias que brigaram, não se falam até hoje por causa dessas coisas. Né? Que bobagem, né? Infelizmente. Né? Aurélio, eu fico muito grato com a sua presença. Obrigado. Foi um prazer enorme para mim recebê-lo e espero que você volte outras vezes aqui para a gente continuar o nosso papo, a nossa conversa. Obrigado. Tá agradeço bastante. Poxa, é um prazer reencontrar, estarmos novamente próximos, Isso. Né? E venho aqui, só me convidar que estarei presente. E não esquece de escrever para o portal. Vou escrever, Viu? Vou escrever. Eu vou ter muito prazer também nisso. Obrigado. Ao espectador amigo, o meu muito obrigado. Até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.